Mensagem de mãos dadas. O texto base é o texto de Mateus, capítulo 18, dos versículos 15 ao 22. Nós vamos ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja, e se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Bem, gostaria de falar com você hoje, nesta mensagem, sobre de mãos dadas. Mas antes, gostaria de orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, pedimos a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, para que nós possamos aprender como povo de Deus, nação eleita, sacerdócio santo, na qual o Senhor escolheu, o Senhor nos predestinou, glorificou, para andarmos juntos e vivermos de acordo com a Tua vontade. Sabemos que isto não tem ocorrido, na maioria das vezes, dentro do Teu povo, que é chamado pelo Teu nome, da Tua igreja e da Tua igreja local também. Por isso nós pedimos perdão, nós queremos aprender com Jesus e queremos aplicar a palavra e não ser apenas ouvintes. Nos ajuda a andarmos lado a lado, de mãos dadas, sabendo que somos todos membros do mesmo corpo. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa sociedade de individualismo, egoísmo e consumismo. Numa sociedade centrada no seu próprio eu. Tudo para mim, tudo é meu, nada é do outro. Até quando nós vivemos em comunidade, em família, no trabalho, na igreja, nós somos individualistas. Na família, cada um por si, e tudo é meu. E se ninguém fizer o que eu quero, se as coisas não forem de acordo com a minha vontade, então, tchau. E aí ocorre a separação. No trabalho, um pisando em cima do outro e querendo passar a perna no outro para conseguir uma promoção, um melhor salário, né? Bajulando o chefe, falando mal dos outros. E na igreja, então, que deveria ser a casa do Senhor, a casa de misericórdia, a igreja que o próprio Jesus disse que nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma igreja separada, uma igreja que entram e saem da igreja sem falar com ninguém, uma igreja que ninguém está nem aí para ninguém, apenas venha a mim o meu reino e seja feita a minha vontade. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Nós temos que ir na contramão do sistema mundano, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o sistema mundano jaz no maligno. E as obras da carne conhecidas e manifestas, que nós encontramos em Gálatas,
5, a partir do 19, são, no versículo 20, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Olha aqui comigo na outra versão. Inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões e invejas. Tudo isto, meu irmão, quem faz essas coisas, olha o que diz no final, no versículo 21, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus ou não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por isso que nós precisamos entender que se nós vivemos dessa forma, além de estarmos separados e estarmos a favor do sistema mundano, nós vivemos nas obras da carne e nós perdemos a nossa salvação. A oração de Jesus, no capítulo 17, ele orou por nós que iríamos ouvir a palavra, dos discípulos que iriam vir, que levaram a palavra, e Jesus orou para que nós fôssemos um, assim como Jesus e o Pai são um, que nós sejamos um. A nossa união é baseada na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, como filho, orou no jardim do Getsêmani: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele falou com o Pai, ele foi sincero com o Pai, mas contudo fez a vontade do Pai, porque cada um da Trindade está para glorificar o outro. Jesus glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho e o Pai glorifica Jesus. Cada um vive para o outro. Cada um interage um com o outro e por isso eles são um e são a comunhão perfeita de unidade, porque não são três deuses, mas um Deus que se revela através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós não podemos ignorar que todo relacionamento humano tem problemas. Que relacionamento humano que não tem problemas? Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade. Qual relacionamento que não tem problemas? Se nós vivemos problemas com nós mesmos, nós um dia queremos uma coisa, no outro dia nós queremos outra, nosso coração é perverso e é enganoso. Nós mesmos, nós não sabemos o que nós queremos, quanto mais nós não vamos ter conflitos além de nós mesmos com as outras pessoas. Por isso, Jesus nos mostra como tratarmos os conflitos internos da igreja. E muitos dos conflitos que nós vivemos hoje poderiam ser sanados com a aplicação da palavra de Jesus. Claro, o que a igreja precisa é do Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos amor, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso vai contribuir para que nós vivamos em união. Mas mesmo quando todas essas coisas nós tivermos através do Espírito Santo que habita em nós, nós vamos ter problemas, porque nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos, nós pisamos no pé do nosso irmão, muitas vezes sem notar, outras vezes querendo, mas Jesus vem nos mostrar através da sua palavra, porque os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão, de como tratarmos os problemas internos da igreja. E é isso que eu gostaria de falar com você, para que nós possamos andar de mãos dadas. Quando um irmão ou irmã nos ofender, vamos aplicar a palavra. Nosso irmão, nossa irmã, muitas vezes não sabe que nos ofendeu, portanto, nós devemos fazer aquilo que Jesus nos mostra. Nós temos que entender muitas vezes uma palavra que o irmão possa dizer que nos ofenda. Se nós ficarmos remoendo, nós vamos pôr o sol sobre a nossa ira e cada dia mais nós vamos trabalhar naquela ofensa, nós não vamos perdoar nosso irmão no nosso íntimo e nós não vamos ter o perdão de Deus. Por isso nós precisamos entender que nosso irmão não tem bola de cristal e muitas das vezes, tomara seja verdade que nosso irmão, nossa irmã, quando nos ofende, quando erra contra nós, quando peca contra nós, faz isso sem perceber. E por isso, ou mesmo percebendo,
nós devemos então fazer o que Jesus mandou para que nós tenhamos um relacionamento sadio dentro da igreja e sejamos um como o Pai. Jesus é um, e venhamos cumprir então a oração de Jesus. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, vamos ler o texto e vamos ver o que Jesus diz para nós. Estamos na Nova Tradução da Linguagem de hoje, uma versão mais simples da palavra de Deus para nós entendermos. E assim disse Jesus: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o erro, o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Bem, temos que entender primeiro que o nosso irmão pecou contra mim, não contra o outro. E por isso, nós não devemos falar a falha do nosso irmão com mais ninguém, nem mesmo com o líder ou o pastor. Primeiramente, o que Jesus nos manda é não colocarmos maledicência dentro da igreja, porque o que destrói a igreja, meu irmão, é a fofoca. E por isso, nós não podemos ficar falando mal do outro, mesmo quando nós achamos que temos razão, quando o irmão ou uma irmã pecar contra nós. Por isso que a Bíblia e Jesus nos manda, a sua palavra nos diz que nós devemos ir até o nosso irmão. Como que ele vai saber? Ele vai ter uma bola de cristal, ele vai orar no quarto? Não, nós temos que ir até ele e nós temos que dizer ao nosso irmão o que ele nos ofendeu. O que ele fez, que ele errou, que ele pecou contra nós, que nós achamos, e nós temos que falar com o nosso irmão. E aí, então, se o nosso irmão ou irmã que pecou contra nós assumir o erro e pedir perdão, então devemos perdoar e não falar mais desse assunto com ninguém, nem mesmo com o mesmo, nem mesmo com essa pessoa. Nós temos que fazer como Jesus faz conosco, como Deus faz conosco. Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Se o irmão pecar, eu vou até meu irmão, repreendo meu irmão, e aí então, se o meu irmão pedir perdão, eu perdoo. Vamos então para o texto de Lucas 17. Jesus diz: acautelai-vos. O que é acautelai-vos? Tomem cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, por quê? Porque é uma coisa que divide a igreja. Tome cuidado, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O que é repreender? Mostrar o erro dele. Vai lá, mostra o erro dele. Vai lá e ter com ele sozinho. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, nós temos que perdoar. Nós não podemos guardar rancor, mágoa. Depois, no próprio texto de Mateus 18, Pedro vai perguntar para Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje está 77, porque o grego, a interpretação é dúbia, mas o que Jesus quer dizer, meu irmão, é o seguinte: nós temos que perdoar sempre. Amém? Até quantas vezes? 7 vezes já era muito para o judeu, 3 vezes era o normal. 7 vezes Pedro já estava sendo muito bonzinho. Então, até 70 vezes 7. Então, todas as vezes que o nosso irmão pecar contra nós, seja o mesmo pecado, nós temos que ir até o nosso irmão, nós temos que mostrar o seu pecado, e se ele, assim, pedir perdão, se arrepender e pedir perdão, reconhecer o erro, nós temos que perdoá-lo. E nós não temos que falar desse erro com ninguém, quantas vezes forem que o nosso irmão pecar contra nós, mesmo que seja 7 vezes no dia, mesmo que seja 70 vezes 7, 490 vezes, é o que nós temos que fazer. E nós paramos aqui
não tem maledicência, não tem fofoca, reconciliação. Acaba-se o assunto. Amém? Amém. Agora, se o meu irmão, se eu for até ele falar que ele me ofendeu, ele não assumir o erro, aí nós vamos passar para a segunda parte de como nós tratamos o nosso irmão quando ele nos ofende. Jesus, continuando o seu discurso, ele diz: mas se não ouvir, ou seja, se essa pessoa que pecou contra nós não nos ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Se o nosso irmão pecar contra nós, nós fomos até ele, mostrarmos que ele está errado, ele não assumir o erro, ele não pedir perdão, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair daquele local, nós vamos procurar um outro irmão ou uma outra irmã, seja pastor ou pastora, líder ou líder, tanto faz. Nós vamos contar o que aconteceu só para esta pessoa, não é para ficar falando para todo mundo, e nós vamos levar uma ou duas testemunhas, para que nós tenhamos testemunhas de que nós estamos querendo fazer o que a Bíblia diz, para que nós venhamos fazer tudo de possível para andar em paz para com todos. E aí nós vamos até nosso irmão e nós novamente o advertimos sobre a sua ofensa, sobre o erro, sobre o que ele pecou contra nós. Se a pessoa pedir perdão, se arrepender, assumir o erro, então nós perdoamos e paramos o assunto por aí, encerramos o assunto com todos. As testemunhas também não vão falar isso para ninguém, porque o assunto foi resolvido, ponto final. E se o irmão pecar de novo contra mim? Você volta para o primeiro item, você vai e repreende ele sozinho. Se ele pecar, se ele não assumir o erro, aí você leva testemunha de novo. É assim que funciona. É assim que Jesus está nos ensinando. Ou nós aplicamos, ou é a palavra de Deus ou não é. Ou é a vontade do Pai ou não é. Agora, se o nosso irmão, depois disso, não assumir o erro, depois de nós termos repreendido ele sozinho, depois de nós termos repreendido ele com uma ou duas testemunhas, então nós passamos para o terceiro passo. Jesus continua o seu discurso. Aqui o texto na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. O último passo, e esse passo é muito difícil, quando nós vamos até nosso irmão, falamos que ele pecou contra nós, errou, que ele nos ofendeu, e ele não nos ouvir, nós pegamos uma testemunha ou duas, nós levamos até ele. Se ele não nos ouvir de novo, nós vamos tratar isso diante da igreja, por isso aconselho você a falar com o líder, com o pastor, pastora da sua igreja, com o líder, a líder que você tem, e levar... O que é a igreja? A igreja não é a instituição, a igreja é o corpo, então você vai levar mais pessoas e vai então repreender com mais pessoas, mostrar você falando com a pessoa que essa pessoa pecou, que você ficou ofendida em tal item, em tal acontecimento. Se a pessoa assumir o erro, se arrepender, pedir perdão, você perdoa. E o assunto acaba com a igreja, com todo mundo, acaba a fofoca, acaba o assunto, leva no mar do esquecimento, porque assim como Deus nos perdoa, nós temos que perdoar, acabou o assunto. Se, no entanto, a pessoa ainda não reconhecer o erro, nós então vamos tratar esse irmão ou irmã como um publicano ou um pecador. Ou seja, nós não vamos mais confiarmos nesse irmão. Nós perdemos totalmente a confiança e nós não temos mais comunhão com aquele irmão, porque ele, enfim, não ouviu a nossa repreensão daquilo que ele pecou contra nós.
E aí então nós vamos viver uma vida longe daquele irmão, porque no contexto daquela época tratar alguém como um pagão ou como um cobrador de impostos é não viver, não conviver com essa pessoa. Certo? Conclusão. A igreja de Jesus hoje não tem muito poder. Por quê? Porque ela está dividida. Nós precisamos concordar para ligarmos no céu o que nós ligamos na terra. Mas se nós não ligamos nem na terra, como que vai ser ligado no céu? Para que tudo que nós pedimos no nome de Jesus ao Pai, Deus nos conceda, segundo a vontade dele, e assim Jesus está no nosso meio, e assim Deus faz porque Jesus está conosco. Olha lá, vamos lá no texto de Mateus novamente. Depois que Jesus fala sobre o perdão, de como tratar o irmão, ele diz no versículo 18: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade vos digo, se dois entre vós sobre a terra concordam a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Qual que é o problema da igreja hoje? Ela está dividida. Mesmo a igreja local, ela está dividida. E aí Deus não pode fazer, não pode atuar. E aí não temos poder, Deus não age no nosso meio, nós estamos parados, nós estamos brigando uns com os outros, porque a Bíblia diz que nós somos membros de um só corpo, o pé está brigando com a mão quer ir para um lado, o pé quer ir para o outro, a cabeça quer ir para outro, ninguém obedece ninguém, não obedecemos o cabeça que é Cristo, a mão que deveria colocar o sapato nos pés não coloca, e o pé que quer ir para aquele lado também não vai, e aí fica tudo parado e nada funciona, e é o que tem acontecido com a igreja do Senhor. Então o que nós precisamos resolver nossas questões internas, principalmente local, na igreja local, com aqueles mais achegados, porque nós temos problemas, nós somos falhos, nós somos humanos, nós pecamos contra Deus, nós vamos pecar contra o irmão, e se nós pecarmos contra o irmão, então nós temos que fazer o que Jesus mandou. E aí, então, onde nós estivermos reunidos, Jesus vai estar no nosso meio. E tudo que nós pedimos de oração, crendo no nome de Jesus, será concedido pelo Pai que está nos céus. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Agora, se, porém, nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, Deus também nos perdoará. Vamos lá para o texto de Marcos 18, do 23. A partir do 23, olha lá. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como lhe pagar, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, se prostrando reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A palavra usada aqui no íntimo é cardia, que é coração. Nós temos que perdoar a todos que nos ofendem de coração, senão Deus não vai nos perdoar. Jesus mostrou como tratar a ofensa do irmão. No entanto, nós devemos perdoar a todos. Agora, se o nosso irmão não assumir o erro,
depois de nós termos alertado ele individualmente, depois de termos alertado ele com uma ou duas testemunhas, depois de tê-lo alertado com a igreja, se mesmo assim ele não reconhecer o erro, não pedir perdão, nós não somos obrigados a conviver com esse irmão. Trazer ele na nossa casa, ficar de papo com ele. Por quê? Porque foi o que Jesus falou, vamos tratar ele como o quê? Como um pagão, um publicano, alguém que não tem comunhão. Mas, no entanto, no nosso íntimo, nós temos que perdoar a ele. Por quê? De coração. Por quê? Porque senão Deus não nos perdoa. Nessa parábola, nós vemos um homem que devia muitos talentos. Vamos imaginar que um homem, vamos traduzir para a linguagem de hoje, devia 100 milhões para o seu patrão e não tinha como pagar. O patrão perdoa porque ele implora misericórdia. E aí, saindo dali, o seu companheiro de trabalho devia a ele 100 reais e ele não perdoa. E aí, então, os seus outros companheiros de trabalho falam isso para o seu chefe, para o seu patrão, que fica bravo, que traz ele e fala, pô, te perdoei 100 milhões, você não pode perdoar 100 reais? Então você será jogado num lugar de choro e ranger de dentes até que seja pago toda a sua dívida. Então, meu irmão, nós temos que, independente do nosso irmão pedir perdão, nós temos que perdoar. Agora, conviver e confiar é outra coisa. Perdoei uma pessoa, ela falhou comigo, essa pessoa falhou comigo, não quer dizer que ela vai reconquistar a confiança no mesmo instante. Não, a confiança é algo que a gente adquire. Agora, eu tenho que perdoar. Enquanto eu estiver com ódio, com raiva, com mágoa dentro de mim, eu tenho que fazer a oração que Jesus nos ensinou. Em Mateus, vamos lá, Mateus 5. Vamos ver aqui na revista e corrigida de Almeida. Amai os seus inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, o que nós temos que fazer com esse? Nós temos que amá-lo. Amar não é um sentimento, é uma ordem. Como que nós vamos amar? Nós vamos bendizer, ou seja, falar bem, fazer o bem. A pessoa nos faz o mal, nós fazemos o bem em troca e nós oramos por eles. Então, fazendo isso, orando, e quando você tiver ódio, raiva no coração, você vai orando e vai pedindo para Deus abençoar a vida dessa pessoa e ter misericórdia dessa pessoa. Você vai fazer o bem para essa pessoa que te fez o mal e você vai falar bem dessa pessoa. É o que Jesus está mandando. E aí, nós vamos perdoar do íntimo e aí Deus vai poder nos perdoar. E aí, então, meu irmão, nós vamos ter nos esforçado para viver em paz para com todos, porque Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. E por isso, se nós queremos andar de mãos dadas, nós temos que andar bem com cada irmão, com cada irmã, fazendo aquilo que Jesus mandou até o nosso limite. Quando passar do limite, o irmão não ouviu depois de ser exposto diante da igreja, o que nós fazemos? Tratamos o irmão como publicano e gentil, ou seja, perdemos a comunhão com ele. E a gente continua orando por ele para que Deus tenha misericórdia e perdoamos ele no íntimo, porque senão Deus não nos perdoa. Creio que falta isso para nós como igreja, para que Deus possa atuar poderosamente nos nossos dias. Devemos andar de mãos dadas, juntos, lado a lado, pois fazemos parte do mesmo corpo, e esta foi a oração de Jesus por nós, que nós sejamos um, assim como Jesus é um com o Pai. Que assim nós possamos orar e pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós.
porque nós somos rancorosos, teimosos, individualistas, egoístas, consumistas, nós pensamos apenas em nós mesmos, nosso próprio umbigo, nós vivemos em comunidade, no entanto, nós pensamos apenas em nós mesmos e nós pedimos perdão, nós queremos andar na contramão do mundo, nós queremos voltar para ti, nós queremos viver em paz com todos, principalmente com os da tua casa, da tua igreja, principalmente aqueles que o Senhor nos convida a conviver no nosso dia a dia, na nossa igreja local e nos pequenos grupos que assim a igreja está organizada. Nos ajude, Senhor, tem misericórdia de nós, que nós venhamos aplicar a palavra de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos perdoar a todos de coração, de íntimo, para que o Senhor possa também nos perdoar e que a tua graça, a tua misericórdia esteja conosco, que nós venhamos saber que nós somos membros do mesmo corpo, que nós temos que andar juntos, porque senão a tua igreja não vai poder fazer nada nessa terra, porque anda dividida contra si mesma, e o Senhor mesmo disse que um reino dividido contra si mesmo, uma casa dividida contra si mesma, não permanecerá de pé, será destruída, e assim como proclamadores do reino, como aqueles que deveriam trazer o teu reino nessa terra, nós pedimos, nos ajuda para que possa ser feita a tua vontade e assim vir o teu reino através da tua igreja, porque o Senhor se manifesta no mundo através da igreja. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, é o que nós oramos e agradecemos clamando o sangue de Jesus e no nome de Jesus. Amém. Lembrando que nós somos discípulos e discípulas no caminho da missão, nós somos uma comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra, e nós temos que participar na ação de Deus, no seu propósito de salvar o mundo. Que Deus te abençoe, e qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode mandar uma mensagem. Até uma próxima mensagem.